Alemanha, qualidade de vida, segurança, cidades lindas, cultura e história riquíssima. Você pensa em tudo isso, você pensa, eu tô louco pra morar na Alemanha. Mas putz, peraí, vou ter que aprender alemão? E aí, todo esse sonho vira um pesadelo de uma hora pra outra. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a minha experiência aprendendo alemão e dar algumas dicas pra você que também quer aprender o idioma. Como a mudança pra Alemanha pegou a gente muito de surpresa, a gente não teve tempo de estudar alemão antes de vir pra cá. Inclusive, se você quer saber mais de como eu vim parar aqui na Alemanha, comenta aí embaixo pra eu fazer um vídeo sobre isso, se você quer saber. Bom, se você tiver tempo, estiver se planejando aí com antecedência pra vir pra cá, eu super sugiro que você faça um curso, contrate um professor, ou até estude por materiais que tem gratuitos aí pela internet, pelo YouTube. Tem vários materiais gratuitos que dá pra você estudar pra se preparar um pouco. Eu acho que ter esse conhecimento antes de vir pra cá vai te ajudar a entender as coisas melhor quando chegar aqui e até a se desenvolver mais rápido quando você começar o curso ali nos níveis iniciais. Mas se você não tiver tempo antes de vir, assim como eu, não tem problema também. A gente alcança, corre atrás depois e dá tudo certo. Então eu cheguei na Alemanha no início de maio de 2017 e na metade de junho eu começaria o meu curso. Então nesse um mês e meio ali do início eu estudava em casa. Então eu estudava ali com os materiais gratuitos da Deutsche Welle, que eles têm aulas para todos os níveis. Estudava em algumas aulas do YouTube para eu já começar a me ambientar mesmo antes de ter as aulas. Bom, e como é que foi a escolha da minha escola? Na verdade eu fui por recomendações. Naquela época não tinha tanto material para pesquisar sobre diferentes escolas. Então eu fui no clássico aí que me indicaram, que é a Volkshochschule, que tem filiais na Alemanha inteira, inclusive aqui em Munique tem várias. E se me perguntarem se a escola é boa ou não, pra mim eu acho boa. Tem várias escolas nesse mesmo nível, que tem aulas intensivas, com mais ou menos o mesmo valor, com conteúdo parecido. E pra mim, elas são boas, o custo-benefício é muito bom, só que você tem que entender que a qualidade das aulas vai depender muito do professor. Eu acho o livro bom, o conteúdo que é passado bom, só que o jeito que eles passam esse conteúdo vai depender inteiramente deles, né, dos professores. Então, isso vai muito de gosto, como uma pessoa gosta da aula ou não, e da didática do professor. O que eu sugiro e recomendo é que, além das aulas, você também faça alguma atividade extracurricular, você estude em casa, enfim, você complemente o conteúdo que você aprendeu na aula, fora da aula. Inclusive, mais pra frente aí no vídeo, eu vou dar algumas dicas e falar sobre o que eu fazia para complementar o meu estudo no alemão, para complementar o aprendizado. Bom, e como que foi, né, esse primeiro contato aí que eu tive, então, com uma aula de alemão e tal? Logo que eu cheguei na Alemanha, eu vi as pessoas falando alemão na rua e eu pensava, eles estão inventando esse idioma. Isso não existe, eles estão zoando com a minha cara, porque eu não conseguia identificar nenhuma palavra. Então, desde o início, eu tava muito preocupada se eu ia algum dia entender o que eles falavam e se eu ia conseguir fazer aquela pronúncia do jeito que eles falavam, porque, enfim, eu não entendia nada. Só que aí, logo no primeiro nível, eu fui aprendendo ali o básico do alemão e eu percebi que os sons do alfabeto do alemão são bem parecidos com os sons do alfabeto do português, né, o que a gente tem no Brasil. Então eu confesso que o primeiro nível foi assim, me deu um gás, me deu uma motivação para eu continuar aprendendo, porque sim, é difícil, mas também eu vi muita similaridade e eu vi que não era assim impossível de aprender como eu achava que era. E aí, ainda sobre o primeiro nível do alemão, eu tenho uma situação que foi uma das mais importantes para contar para vocês na minha trajetória com o idioma. Bom, eu cheguei aqui, como eu falei, eu não falava nada de alemão, então eu me virava com o inglês sempre na rua. Sempre quando eu precisava fazer alguma coisa, pedir comida em restaurante, enfim, fazer qualquer coisa na rua, eu falava em inglês. E eu fui fazendo o curso, né, o primeiro nível, que dura ali 4, 5 semanas, e no último dia do curso a gente foi fazer uma despedida, assim, do primeiro nível, numa sorveteria. E tinha uma menina da minha turma que eu achava que ela falava super bem, assim, o alemão. Eu ficava, nossa, tipo assim, a pronúncia dela é muito boa e ela consegue formar as frases muito bem e tal. Eu sempre admirava muito ela. E nesse dia da sorveteria, a gente foi pedir o sorvete, todo mundo foi lá, pediu o sorvete em inglês e tal. Chegou a vez dela, ela pediu e fez todo o trâmite ali de troco, que sabor que ela queria, tudo ela falou em alemão. Porque, na verdade, a gente já tinha aprendido isso na aula, né, de como comunicar quando você tá num restaurante e tal. Só que todo mundo ainda se sentia muito inseguro
seguro pra falar. E ela não. Ela foi lá, falou, se ela não conseguisse resolver alguma coisa, ela se virava assim no inglês, mas não foi o que aconteceu. Para aquele básico ali da hora de comprar sorvete, ela conseguiu usar o que a gente tinha aprendido na aula. E aí eu pensei, é por isso, né, que ela fala tão bem. Ela pratica fora da aula o que a gente tá aprendendo na aula todos os dias. E aí, a partir desse momento, essa situação me deu um estalo, assim, que eu precisava usar o que eu tava aprendendo na aula em algum, né, na rua. Uma oportunidade a gente tá aqui na Alemanha. A gente pode praticar o que a gente aprende na aula no dia a dia. E aí eu resolvi começar a usar essa vantagem a meu favor de estar aqui e poder praticar na rua o que eu tava aprendendo. E a partir desse momento, eu comecei sempre a falar tudo que eu precisava na rua em alemão. Meu vocabulário ainda era muito pequeno, mas eu passava, né, eu ia até onde eu conseguia, e aí, se eu não conseguisse mais, eu não conseguisse resolver o que eu precisava, eu passava, assim, pro inglês. Então, é uma dica pra vocês também de realmente começarem a praticar e tentar usar isso no dia a dia, que vai ajudar muito. Tanto a perder a vergonha, né, a você ver que você tá conseguindo se comunicar, e a praticar também, a você conseguir pensar mais rápido, a falar mais rápido, reagir mais rápido. Então eu acho que isso foi uma das grandes mudanças que aconteceram e que me ajudaram muito no meu desenvolvimento do idioma. Sem contar que quando você fala o idioma no dia a dia, você começa a perceber algumas situações que são muito gratificantes. Então, até hoje eu lembro da primeira vez que eu dei direção na rua para um alemão, a primeira vez que alguém me fez de supetão, assim, uma pergunta, me chamou na rua e me perguntou alguma coisa e eu entendi e consegui responder. Todas essas situações que você passa a conseguir se comunicar são muito gratificantes e te motivam a continuar se desenvolvendo no idioma e continuar falando no idioma. Bom, e saber o inglês ajuda, piora, facilita, dificulta, porque muita gente fala que os dois idiomas têm algumas similaridades, mas assim, o inglês e o alemão têm algumas similaridades sim, assim como tem várias palavras que são parecidas no português com o alemão também. Então, eu acho que existem as vantagens e desvantagens de saber e não saber. As principais vantagens de você não saber falar o inglês é que você não tem um segundo idioma para recorrer. Então, se a pessoa não falar português e você não conseguir se comunicar em alemão, você vai ter que ficar tentando em alemão, mímica, de alguma forma você vai ter que se comunicar com aquela pessoa. Então, eu acho que isso talvez leva você a conseguir se virar melhor e se virar mais rápido e tentar o máximo mesmo falar em alemão. Com o inglês, muitas vezes as pessoas já trocam muito rápido. Às vezes até a pessoa que tá falando com você já troca pro inglês. Então eu acho que tem essa fuga ali pro inglês que pode atrasar, dificultar o aprendizado do alemão. Então tem vantagens e desvantagens de saber ou de não saber o inglês. Então não se preocupe com isso. Se você não sabe, tá tudo certo. Se você sabe, tá tudo certo. Há esperança para os dois casos. E nos meus primeiros meses de Alemanha, eu realmente só estudava alemão. Esse era o meu foco quando eu resolvi mudar pra cá. Eu não sabia muito do que esperar do mercado de trabalho aqui. Eu não sabia muito bem que rumo que eu queria dar pra minha carreira aqui. Então eu pensei, eu vou primeiro focar no alemão pra eu me integrar, pra eu aprender o idioma que talvez depois vai me ajudar na minha carreira, e eu estava certa, né, no caso. Então eu resolvi focar esses primeiros meses, então de junho até janeiro do outro ano, janeiro de 2018, eu fiquei fazendo cursos intensivos de alemão, de segunda a sexta-feira, todos os dias, 3h30. E além do curso de alemão, eu também fazia algumas outras atividades extracurriculares. Na verdade, eu inventava pra mim mesma atividades extracurriculares. Então eu revisava o conteúdo da aula, eu adiantava um pouco do vocabulário da aula seguinte e eu fazia grupos de conversação com amigas, colegas de curso, super recomendo, inclusive. A gente fazia cada semana um tema diferente. Então, por exemplo, uma semana a gente vai falar sobre nossas comidas preferidas, na outra semana a gente vai falar sobre cantores, bandas preferidas. Então a gente sempre tinha temas, às vezes lia livros juntas e tal, sempre fazia alguma coisinha diferente toda semana. Ficava 1 hora falando só alemão, sobre o tema que a gente tinha decidido, e depois ficava focando no idioma que desce, então era muito divertido. E eu participava também de um grupo de conversação da Biblioteca Municipal de Munique, que chama Sprachcafé Deutsch. Tem várias bibliotecas aqui na cidade, eu testei algumas, e eu recomendo pra vocês a de Hadern. Pelo menos lá em 2017, quando eu fazia, era o grupo de conversação mais organizado de todos, eu adorava ir lá. Eu fiquei por um bom tempo indo lá e foi muito bom também pra desenvolver um pouco. Ela tem super paciência em te corrigir, em falar como é que você deve falar, em dar algumas dicas, então era super, super legal, assim, super recomendo de Hadern. E aí, a partir de janeiro de 2018, eu resolvi que era a hora de eu começar a trabalhar e praticar ainda mais o meu alemão. Na verdade, esse foi a grande motivação de eu começar a trabalhar, continuar desenvolvendo meu alemão
alemão, até porque eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer com a minha carreira, mas isso é um assunto para outro vídeo. E eu resolvi, então, começar a trabalhar. Nessa época, eu tava terminando o nível B1 e eu tava me preparando para a prova do certificado do B1. E é nessa fase, a partir do nível B1, que eu acho que o sentimento que vem é que você já não tá no nível que você deveria estar. Você não consegue mais acompanhar direito o vocabulário, você não consegue praticar tudo que você aprende na sala de aula, então você fica meio perdido eu acho que eu tô num nível muito mais adiante. Então, assim, era o que eu precisava para aquele momento, um lugar onde eu pudesse realmente praticar, falar com as pessoas na rua, colocar a cara no sol, me jogar nesse mundão e, enfim, conseguir praticar um pouco mais do que eu aprendia. E aí, nesse primeiro trabalho, eu trabalhava num restaurante e eu precisava chamar o gerente várias vezes para ele conversar com os clientes quando eles faziam alguma pergunta que era fora do normal. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que eu conseguia entender o que eles falavam e eu conseguia responder. E se eu tivesse um pouquinho menos de medo, eu acho que eu conseguiria até comunicar um pouquinho mais e talvez muitas vezes não precisava chamar o gerente. Mas eu não tava nesse nível ainda, eu ainda precisava me desafiar um pouquinho mais. Então, depois de 3 meses trabalhando nesse lugar, eu mudei de trabalho, fui trabalhar num escritório como recepcionista. Quer novos desafios? Toma isso, né? Fui trabalhar de recepcionista, atendia telefone, não entendia nada do que as pessoas me diziam pelo telefone, mas o que eu fazia? Eu tentava sempre falar pra pessoa repetir, tentava perguntar, reforçar se o que a pessoa tinha dito era o que eu tinha entendido. Então, a pessoa me ligava, eu não entendia nada realmente, eu pedia pra ela repetir mais 2 vezes. Então, assim, a pessoa falava 3 vezes o que ela queria. Se depois de 3 vezes que ela falasse eu não entendia, eu chamava outra pessoa. E se eu entendia alguma coisa, eu falava, tipo, você quer saber sobre isso, isso, isso? E aí a pessoa falava sim ou não, normalmente, né? E aí, enfim, eu passava pro setor que correspondia àquilo realmente. Então eu ia me virando assim. E aí, pegando esse jeito de você perguntar se você entendeu certo, não, eu fui aprendendo muito mais. Nesse segundo trabalho eu tive muita vontade de desistir, quase todo dia, durante muito tempo, porque realmente com o alemão era muito difícil, mas eu fiquei lá por 2 anos e o meu alemão evoluiu muito nesses 2 anos. Sou muito, muito grata por esse trabalho, pela paciência que eles tiveram e por tudo. E, enfim, meu alemão evoluiu muito lá. Enquanto eu trabalhava lá, eu fiz a prova, prestei a prova do B1, passei. E depois eu tentei fazer mais 2 níveis de curso, um deles eu consegui terminar e o outro nível eu não consegui terminar, já estava muito puxado trabalhar o dia inteiro em alemão e ainda fazer o curso à noite, então eu resolvi ir aprendendo aí o alemão das ruas. Então eu parei na metade do B22, então foi isso, e desde então eu não fiz mais aulas de alemão. E esse ano eu passei de novo por processos de entrevista, expus de novo a minha vulnerabilidade com o idioma, mas deu tudo certo e tô aí pronta pra já enfrentando novos desafios com o idioma. E aí algumas coisas que eu tiro olhando pra trás na minha experiência, de alguns momentos, por exemplo, do trabalho anterior, que eu realmente, assim, foi uma época que eu peguei bode do idioma, porque era muito difícil todo dia, passava vergonha todo dia, não é mesmo? Então, realmente peguei bode naquela época. E aí, analisando toda essa minha trajetória, eu vejo que é muito importante a gente entender que o alemão não vai ser aprendido de uma hora pra outra. É um processo bem longo e eu acho que o quanto antes a gente entender que o alemão não é um espanhol ou um inglês que você aprende depois de 1, 2 anos morando num país que fala o idioma, o alemão ele vai precisar de mais tempo e vai ser um processo constante que você vai precisar ir trabalhando e evoluindo conforme você vai já vivendo e se virando. Galera, é isso. Eu espero que compartilhar a minha história tenha ajudado você de alguma forma e tenha te motivado a continuar estudando o idioma, continuar aprendendo alemão. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E se você acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilha ele com alguém. E a gente se vê no próximo vídeo. E dá algumas dicas pra você que também se interessa pela cultura alemão. Ai, me desconcentrei. Meu Deus. Ou quer vir aqui pra... Então eu cheguei na Alemanha em junho, não. Não sei nem mais quando eu cheguei na Alemanha. Então tem vantagens e desvantagens. Se você... Meu Deus, o que foi isso? Ai, ai. É isso, né? É isso.